Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Saudade de vocês, né? Mas infelizmente ainda estamos assim na distância, tá certo? Mas logo logo estamos juntos, se Deus quiser. Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Lembrando que esse assunto já é assunto novo, tá bom? Que a gente vai ver. Até então era a revisão dos assuntos que já foram trabalhados, mas hoje já é o assunto novo. Então vamos lá abrir um livro de ciências, no capítulo 3, onde ele fala sobre sexualidades e métodos contraceptivos, ok? Para acompanhando a aula, porque fica mais claro para que vocês entendam. Vamos lá. Sexualidade humana. A sexualidade humana, ele começa em relação à puberdade, né? Quando a gente começa a apresentar essas características no corpo. Na realidade, a puberdade é a transformação do corpo do indivíduo, né? Tanto no sexo masculino como no sexo feminino, certo? Um homem, na realidade, ele começa a produzir espermatozoide para poder ejacular, não é isso? E a mulher começa a parte da ovulação dela para gerar descendentes, ok? Na espécie humana, a reprodução vai muito além de um ato sexual ou a produção de dois gametas, que é o masculino e o feminino. Geralmente as relações sexuais envolvem desejos, sentimentos, emoções, certo? Também variam conforme a cultura e a personalidade de cada um. Aí mostram imagem, né, o afeto, o companheirismo, certo? Uma relação sexual com uma pessoa de quem se gosta pode ser mais do que um breve momento de prazer, né? É uma maneira de se envolver com a outra pessoa, trocar carinho, mostrar sentimentos, tá certo? Afeto, companheirismo, entre outros. É diferente de que você ter um ato de uma relação com uma pessoa que você nem a conhece, tá? São coisas totalmente diferentes. Em uma relação sexual saudável, é fundamental que exista respeito entre os parceiros, em que ambos sejam responsáveis e que estejam de acordo com as escolhas feitas. Então, na realidade, tem que respeitar o momento um do outro, tá certo? Não atropelar esses momentos e não insistir. Tem que ser respeitado e aí é um sentimento que vai rolando de acordo com o tempo, ok? Consentimento e respeito. Ninguém deve fazer sexo se não quiser ou se não sentir-se preparado para isso, né? Às vezes muitos fazem, né? Não porque eu tenho que mostrar que eu sou homem, tenho que mostrar à mulher que eu já tenho uma vida de relação sexual praticamente ativa, mas na realidade tudo tem sua hora, tá certo? Se não tornarmos sexualmente ativos sem estarmos preparados, podemos sentir-nos confusos pelos sentimentos de uma relação sexual que pode gerar, tá? Então, é ideal que a gente se envolva nesse momento mesmo, quando a gente se sente preparado para que isso aconteça. E também, assim, a pessoa certa também, ok? O sexo, apesar de ser prazeroso, pode trazer consequências físicas indesejáveis, né? Como a possibilidade de continuar com infecção. Não é isso? Uma infecção sexualmente transmissível, não é isso? E até mesmo, pessoal, de uma gravidez não desejada, que para a mulher é bem mais complicado, né? A responsabilidade aí, ok? Além disso, pode gerar consequências emocionais neles, tá? No casal em si, que não estavam preparados para que isso acontecesse. As infecções geralmente transmissíveis, que são as IST, são um termo mais adequado para as doenças sexualmente transmissíveis, que era a DST. Até então, antes era DST, que eram as doenças sexualmente transmissíveis. Com o tempo, houve a necessidade da mudança, no lugar de ser doença, e sim infecção, certo? Não é uma doença, foi algo que você aderiu por ter relação com a pessoa que estava doente, ok? Embora o termo DST ainda seja frequente nos meios de comunicação, preciso saber dizer não e aceitar o não. Então, na realidade, ainda existe o termo, né, DST, mas na realidade é IST, ok? Infecção sexualmente transmissível. Então, é preciso você saber dizer não também, na hora, né? Saber quando é não e aceitar o não do outro, ok? Também não se pode namorar ou ter uma relação sexual só porque foi pressionado pelo parceiro, pelo companheiro, ou porque seus amigos acham que já está na hora, tá? Até porque não tem ninguém que achar, quem achar é você, ok? Cada pessoa tem seus desejos e seus valores e deve ser cumprido. No caso, respeitado seus prazos, o tempo que você acha que deva acontecer ou não isso aí, tá?
Então, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu limite. Então, a gente tem que respeitar o tempo do outro. Se você tem um namorado ou uma namorada, ou se planeja em ter uma relação sexual com alguém, deve ter uma conversa sincera com seu par. Não é chegar e ter o ato, certo? É sim conversar, se você se sente preparado para isso. Ambos precisam estar dispostos para a relação e informar sobre os métodos de evitar a gravidez e um IST. Até para evitar a IST é bem mais complicado, né, gente? Eu sei que a gravidez não era legal para uma pessoa que não está preparada para aquilo, mas pior ainda é um IST, né? Uma infecção aí, certo? Que pode ter cura ou não. E relações que envolvam sentimentos. Como vimos ao longo dessa unidade, o sexo é a forma pelo qual muitos organismos se reproduzem. Para ter a reprodução, é necessário que haja o sexo. Então, a reprodução sexuada só ocorre com o ato, com o sexo, tá? O ser humano também se reproduz por meio do sexo, mas as formas como as pessoas se sentem e se relacionam sexualmente são as únicas da nossa espécie, tá? Assim, para se reproduzir, até então tem que ter essa reprodução sexuada, que é o sexo. Mas existem meios de inseminações que podem ser utilizados, certo, em pessoas que não tiveram companheiros, não tiveram filhos em relações e querem ter, só que não querem ter um outro companheiro, aí eles podem fazer inseminação para poder se reproduzir, tá? Lidar com seus próprios sentimentos faz parte da vida de qualquer pessoa. Se pudéssemos aceitar e entender os sentimentos que estão em nós, seria mais fácil lidar com eles e compreender melhor as outras pessoas, tá? No caso, o tempo de cada um. Quando gostamos de alguém que não nos corresponde, é comum ficarmos tristes. Com raiva é normal, mas é necessário respeitar o outro, o momento do outro, tá ok? Aí tem a imagem da menina, né, pensativa. Não existe receitas para namorar, certo? Para evitar um fora e muito menos para ser feliz. Se tudo já estivesse definido, sem novidades e imprevistos, será que a vida teria alguma graça? Acho que não, né? Seria tão parado, né? O bom é as surpresas que a vida dá, né? Compartilhar com alguém momentos de vida é que, quem sabe, mais tarde, a vida pode ser muito bom, ok? Aí a gente vai ver alguns métodos, né? A pessoa se encontra preparada, certo? Encontrou um companheiro, tal, e quer ter sua vida sexual ativa, é necessário usar alguns métodos contraceptivos, tá, pessoal? Porque caso não sejam usados, você pode ter uma gravidez indesejada e acabar com todos os seus planos, certo? Tá? Tudo será mudado por conta de um método que poderia ter sido utilizado simples, barato, que existe aí até de graça, não é? É dado. E pode até adquirir um IST, que é uma infecção, certo? E que às vezes não tem cura. E às vezes pode sim ter a cura, mas tem um tratamento que é delicado, que é chato, que incomoda, medicação e outras coisas, tá? Então, se a gente pode evitar, por que não usar? Tem aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar, tá? Então, vamos lá. Os métodos contraceptivos, o nascimento de um filho traz muitas responsabilidades para os pais e familiares, né? Nem todas as pessoas, sobretudo, quando são muito jovens, estão prontas para cuidar de uma criança. Educar, que não é fácil. Tanto o pai quanto a mãe terão de assumir um papel muito grande, uma responsabilidade muito grande em educar. Fazer é fácil, agora assumir é que é complicado. Para que ambos participem dessa etapa, é fundamental que a gravidez não seja escondida. Realmente, ela precisa ser comunicada à família e ao parceiro. Não adianta engravidou, eu vou esconder, meu pai vai me matar, não pensou nisso antes, né? Então, é ideal que você fale à família, sim. Até porque sozinha você não vai dar conta, meu amor. Tem que falar, tem que falar. A gravidez e os cuidados com o bebê são trabalhosos. Tomam bastante tempo da gente, viu? Bastante. Então, se você tinha um futuro planejado aí, de uma gravidez indesejada, certo? Esses planos podem ser adiados. Não é destruídos, mas podem ser adiados, tá? Para evitar a concepção, a geração de filhos em momentos não planejados, há vários métodos que podem ser usados para evitar essa gravidez e também essa infecção, certo? São chamados métodos contraceptivos, que vamos ver a cada método e a sua eficiência, a sua eficácia, certo? E as suas falhas também. Até porque, gente, nenhum método é 100% não, tá? Na medicina, nada é 100%, certo?
Por isso, em determinados casos, apresentamos as duas taxas. A primeira, quando usa de forma correta, e a segunda, quando não se usa de forma incorreta. No caso, não se usa como forma correta, né? Você usa ele de forma incorreta. Ideias falsas sobre o sexo. É tão importante que vocês vejam isso. Eu vou ler aí os slides comigo, né? Isso, vão lendo. Para você ver algumas ideias que vocês acham que poderia ser evitado, porque fulano disse que poderia sim evitar uma gravidez, que não tem perigo de engravidar, mas que na realidade são falsas ideias, tá, pessoal? É bom que vocês saibam disso. Vamos lá. Existem pessoas que acreditam em ideias falsas sobre a possibilidade de engravidar. É difícil engravidar na primeira relação sexual. Por quê? É difícil. Se você está ovulando, querida. Se você ovula, é super fácil se você engravidar na primeira relação sexual. Basta você estar no período fértil e não estar usando métodos contraceptivos, tá? Uma ducha vaginal após a relação, tira os espermatozoides do corpo da mulher. Então, quando você toma banho, você retira o espermatozoide de maneira nenhuma, tá? Isso é uma falsa ideia, tá? Ter relação em pé impede a fecundação de maneira nenhuma. O espermatozoide ele tem um flagelo, certo? Ele está dentro de um líquido, que é o esperma, onde ele vai rapidamente chegar ao óvulo. Ele tem até 3 dias para chegar lá, tá certo? Então, você pode ficar de cabeça para baixo, em pé, de onde você quiser, que você não vai conseguir evitar não, tá? Se você não tiver usado suas precauções. A pílula, a mulher só engravida se tiver orgasmo. O líquido preliminar que sai antes pode vir sim com o espermatozoide e você engravidar, ok? A pílula funciona mesmo quando tomada só no dia da relação. Então, se eu estou usando um anticoncepcional e eu vou ter relação hoje, eu tomo hoje, não, essa pílula funciona hoje. E o espermatozoide tem até 3 dias para chegar no óvulo. E aí? De maneira nenhuma, tá? Pode engravidar sim. Basta você estar no período fértil. Então, nenhuma dessas frases citadas anteriormente, elas são verdadeiras. E hoje a gente escuta muito isso, né? Ah, eu engravidei na primeira relação sexual. Sim, se você estava ovulando, por que não engravidaria? Só se você não tivesse tido relação, não é isso? Ou tivesse usando anticoncepcional. Ou até mesmo qualquer outro método contraceptivo, ok? Vamos lá. Algumas pessoas acreditam que para não engravidar, basta, durante a relação sexual, retirar o pênis antes de ejacular. Quer dizer que se eu tirar o pênis, o homem está lá na relação sexual, ele tira o pênis antes de ejacular, a mulher não engravida, eu falei anteriormente. E o líquido preliminar, que é liberado pelo homem antes, pode conter espermatozoide e engravidar sim. Que é o coito interrompido, né? Que a gente escuta muito falar sobre isso. Ah, vamos fazer o coito interrompido. Na hora que vem o orgasmo, eu tiro o pênis e não há a ejaculação dentro da vagina da mulher. De maneira nenhuma. Pode acontecer o líquido que sai antes, tá? No entanto, esse procedimento não é seguro. Primeiro, porque o homem precisa ter um controle sobre isso, certo? Em relação ao tirar o pênis. E segundo, porque existe a possibilidade de sair um pouco de líquido com o espermatozoide, como eu tinha falado para vocês. Por isso, esse método não deve ser usado para quem não quer engravidar. Agora, um bom conselho, que não é uma falsa ideia, antes de começar a sua vida sexual ativa, consulte o médico, porque é ele que vai dar certas orientações a você, ok? Um método, assim, seguro, mas não é 100%, como eu falei para vocês, nada é 100%, é a camisinha, né, gente? A camisinha é um método preservativo utilizado, certo? Tem a feminina e a masculina, ambos, certo? A camisinha masculina, ou preservativo masculino, é um cilindro oco de borracha fina, que deve ser colocado no pênis ereto, tá? Só no pênis ereto. Antes da penetração. Para as pessoas alérgicas a esse tipo de preservativo, feito com esses materiais, a camisinha retém, tem que ter cuidado em relação a esse tipo de alergia, mas existem outros meios para que evite uma gravidez. Para que evite uma IST, só existe esse, tá? Mas para que evite uma gravidez, tem outros meios. A camisinha retém o esperma ejaculado durante a relação sexual, evitando que esse espermatozoide chegue ao óvulo, ok? E impede a fecundação. Nessa imagem aí, mostra aí como se coloca a camisinha, né? Vejam aí como ela é retirada, tá certo? Né? E o pênis aí ereto, e você coloca a camisinha, certo? No pênis, tá? Lembrando que essa parte da frente, ela deve ficar livre, que é justamente onde vai ficar o líquido, que é o espermatozoide, tá certo? O esperma junto com o espermatozoide. Já a camisinha feminina, o preservativo feminino, é um tubo de poliuretano, certo?
Ele deve ser encaixado na vagina da mulher e as taxas de falha é de 1,6% a 21%. Como eu falei, pessoal, nada na medicina é 100%, independentemente do preservativo. Não é só porque é o da mulher, não, tá? Ambos eles, todos eles, quer dizer, eles podem, não é 100%, tá? Para evitar a gravidez, ele é ótimo. Para evitar a IST também, esse preservativo. Deve ser colocado antes de haver o contato dos órgãos genitais, tá? Verifique sempre o prazo da camisinha, ok? Veja como ele é colocado, né? Ela dobra a parte, introduz na vagina da mulher e deixa essa região para fora, tá certo? Que é justamente onde há a penetração do pênis. Vejam aí na imagem como é que ela fica na vagina da mulher, certo? Ele não é muito utilizado, é mais a camisinha masculina que o pessoal gosta de usar na relação sexual, mas aí tem as duas opções, né? As camisinhas são distribuídas gratuitamente. Você pode comprar, certo? Mas elas são distribuídas gratuitamente. Então não tem desculpa porque teve relação sexual e engravidou. Porque não deu tempo. Não tem desculpa, tá certo? E não porque comprou a camisinha, porque ela é distribuída gratuita. Os preservativos podem falhar, podem estourar, pode estar vencido, entre outros. Até na hora de manusear ele, certo? Até na hora de colocar também, pode prejudicar e daí vazar, certo? O espermatozoide. Esses produtos que podem ser usados junto com a camisinha, como cremes, géis, lubrificantes à base de água, que facilitam a penetração, os espermicidas também, que destroem os espermatozoides e aumentam a eficiência da camisinha. Há também camisinhas que já vêm lubrificadas, tá bom? Então, tem vários meios. Esses espermicidas aí têm baixa eficácia, certo? Quando usados isoladamente, isso deve ser usados em associação com a camisinha. Você não só pode usar espermicida. Esse espermicida é para matar os espermatozoides. Você pode usar ele associado à camisinha, só ele não, tá? O preservativo masculino e feminino não deve ser usado ao mesmo tempo, pois eles podem sair do lugar ou se romper. Vamos botar os dois. É tanto medo que quer botar tanto a masculina como a feminina, de maneira nenhuma, tá? Ou um ou outro, certo? Aí mostra a imagem das duas camisinhas, a masculina e a feminina, certo? Aí vamos ver aí exemplo do assunto que foi estudado, tá? Em relação o primeiro método que a gente viu, a gente vai ver mais métodos na outra aula. Mas o método visto aqui, ele previne tanto a IST como a DST, ou a IST como a gravidez, tá? Tanto a infecção sexualmente transmissíveis, como também uma gravidez. Os outros que vamos ver, eles só previnem um, tá certo? Que é justamente a gravidez, ok? Aí um exemplo aí. No começo dessa unidade, estudamos formas de reprodução, né? Que foi a reprodução sexuada e assexuada. Aquela que precisa do outro indivíduo e a que não precisa. De que forma o sexo na espécie humana pode ter um significado diferente daquele observado na maioria dos animais? Vamos lá? O sexo na espécie humana pode ter fins reprodutivos ou não. Em seres humanos, muitas relações sexuais ocorrem envolvendo sentimentos, emoções, mas não necessariamente a reprodução. É como eu falei, esse caso previne não a reprodução, tá certo? Apesar da responsabilidade para evitar uma gravidez não planejada ser do casal, apenas um método conceptivo deve ser usado diretamente pelo homem. Qual é esse método, pessoal? É a camisinha, certo? No caso do homem, é a masculina, tá? Quais são as vantagens desses contraceptivos? Apresentam vantagens de proteger contra infecção, além da gravidez. Ok, pessoal? Então, assim, antes de ter relação sexual, é necessário o amadurecimento, certo? Tanto o seu quanto do parceiro ou da parceira, tá certo? O ideal mesmo é que a gente consulte um médico para ver meios, tá certo? E outra, o certo mesmo é você pensar se é isso que você quer. Ok, pessoal? Que tem suas consequências, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.